Bom, a gente vai agora falar sobre transporte público ainda, mas a gente vai falar sobre a questão do retorno da frota de ônibus aí para aumentar a questão da quantidade de ônibus em Teresina. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina solicitou ao Sindicato das Empresas que fazem o transporte público coletivo aqui da capital o aumento na frota de ônibus para atender a população que está retornando, né, às atividades escolares. Para saber como essas empresas buscam atender o pedido da Prefeitura, nós vamos agora falar ao vivo com a repórter Débora Radassi, que vai ter mais informações sobre isso. Oi, Débora, cadê você? Muito bem, está aqui. Oi, Débora, bom dia. Mesmo agora com o retorno das aulas, né, e da rede estadual, elas foram antecipadas, mas muitas escolas particulares, também instituições como a Universidade Federal do Piauí, já retomaram as aulas, claro que de forma híbrida, mas já tem muita gente circulando e reclamando que os ônibus estão demorando, que a quantidade está pequena. O que é que as empresas vão fazer diante disso para cumprir aí essa determinação da SCTrans? Isso, Neyara, o retorno das atividades escolares, né? Então já era para estar valendo esse aumento do número de transporte coletivo na capital no começo dessa semana. De fato, ainda não aconteceu. A SCTrans anunciou, né, faz esse pedido ao CETUT para que aumente a quantidade de ônibus. Atualmente a frota é de 182 ônibus, mas que aumente para 250. O Felipe Leal, que é gerente de planejamento do transporte da SCTrans, ele fala sobre essa solicitação, né, sobre esse pedido da Prefeitura ao CETUT. Vamos ouvi-lo. À volta dos estudantes, a SCTrans determinou uma nova ordem de serviço de 250 ônibus. Então, a SCTrans determinou e a gente espera também que os operadores de sistema de transporte eles possam cumprir e também manter a regularidade do sistema, que é muito importante para a volta do usuário a esse transporte público. Também foi estudada a questão dos horários, né? Principalmente da volta nas faculdades, nas universidades. Então, esses horários foram estendidos para atender toda essa demanda. A SCTrans fez esse planejamento aí considerando a necessidade da cidade, a demanda da cidade com o retorno das atividades escolares. Só quem pode responder se realmente haverá esse aumento de ônibus é o CETUT, né? Eu vou começar agora com a Nayara Moraes, que é assessora jurídica do CETUT, para falar sobre esse retorno. Há possibilidade de ter esse aumento do transporte coletivo? Bom dia. Bom dia. Há sim a possibilidade de ampliação, desde que o município faça os pagamentos necessários para que essa frota ela esteja em circulação. Os empresários eles têm os veículos, eles têm condição de colocar uma ampliação da frota, mas apenas se houver o pagamento. Como não há nenhum tipo de definição a respeito nem de pagamentos de gratuidades, nem de ampliação desses pagamentos, porque hoje o que existe é apenas o repasse dos valores devidos no ano de 2020, oriundos do acordo extrajudicial homologado na gestão anterior e que vem sendo pago. Esse valor não é suficiente para manter o sistema funcionando. É preciso investimento. E esse investimento é o que vai trazer, inclusive para as paradas de ônibus, a sensação de segurança para que as pessoas retomem o uso do transporte coletivo. Hoje, 1,5 milhão de pessoas circulam no transporte coletivo durante o mês e a frota que existe, ela é compatível com a quantidade de pessoas que está utilizando o transporte, que ainda não se paga esse sistema, mas ele tem conseguido se manter em funcionamento. Para ampliar, é preciso se negociar como serão feitos os pagamentos desses valores para que tenha ampliação. E ainda assim, considera ou não a quantidade de pessoas, considerando o retorno das atividades escolares? Olha, a SCTrans é quem determina a qualidade da prestação de serviços. Se a quantidade de pessoas que circulam hoje, nessa quantidade de veículos, ela está compatível, né? Então, para aumentar e não se levar em conta quantas pessoas estão utilizando, até porque o aumento de pessoas não é de uma hora para outra, apesar de haver essa previsão do retorno de aulas. Mas é preciso que, para aumentar a quantidade de veículos circulando, os empresários eles sejam pagos para que essa estrutura seja colocada em circulação. Doutora Nayara, os trabalhadores ainda reclamam sobre as horas que eles recebem, exatamente as horas trabalhadas. E isso pode afetar
no transporte coletivo no sentido de possibilidade de alguma greve? Consideravelmente, com certeza. É claro que as questões trabalhistas tensionam ainda mais essas necessidades do início desse ano. Há uma requisição que está sendo negociada junto à Justiça do Trabalho, inclusive para assinatura de uma convenção. Mas os empresários, eles têm toda essa certeza de que até para fazer uma proposta para os trabalhadores, eles precisam que a Prefeitura dê uma resposta sobre o pagamento, o financiamento desse sistema. Doutora Nayara, muito obrigada pelas informações, esclarecendo sobre essa quantidade, né, de ônibus que circulam em Teresina. Há possibilidade, sim, de aumentar a frota, mas só se realmente houver esse diálogo, esse pagamento aí da Prefeitura aos empresários do transporte coletivo. Nayara.